querido irmão Vanil, esposo da nossa irmã Jocineia. A terra perdeu e o céu ganhou. Ele foi recolhido pelo Senhor, está com Ele. A família está consolada e confortada com essa palavra. Nós temos a esperança que o mundo não tem, por meio de Jesus, que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nosso irmão chegou ao lugar onde chegaremos. E hoje sim, ele desfruta da vida plena, perfeita, abundante. Um dia, todos nós chegaremos lá. Até que esse dia chegue, aos que foram primeiro, nos restará a saudade, mas também a sensação de que combateu o bom combate, terminou a carreira, guardou a fé e agora já recebeu a coroa da vida que lhe foi prometida. Amém? Que Deus nos abençoe e guarde a nossa vida, a família dos nossos irmãos que sobrenaturalmente têm estado confortados e consolados no Senhor. Querido, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Enquanto alguém pega uma água para mim, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Aleluia. O texto diz assim: retenhamos, obrigado, inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Fala quem está do seu lado: o dia está se aproximando. Jesus está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá. O Rei está voltando. Se o Rei está voltando, aleluia, Ele, aleluia. Ah, Jesus, como nós ansiamos por esse dia. Glorioso dia, glorioso dia. Quantos terão seus nomes chamados pelo Rei? Aleluia.
É nesse lugar que deve estar a nossa maior expectativa e alegria, irmãos. Nós precisamos ser a igreja da última hora, a igreja que anseia pelo retorno do noivo, a igreja que anseia se encontrar com o noivo. A igreja da última hora não vai ser a igreja materialista, que pensa nos bens, que se desespera pelos bens. A igreja da última hora vai ser a igreja que vai estar ansiando por ouvir a trombeta tocar, vai estar ansiando por ouvir o seu nome ser chamado e convocado. Como é precioso, como é preciosa essa esperança nos nossos corações. Eu creio que esses ensinos voltarão a fazer sentido, não só voltarão a fazer sentido, mas voltarão a arder em cada coração novamente, porque um evangelho que foi disseminado como uma colcha de retalhos por aí, começou a trazer o homem para um lugar, levar o homem e até o servo de Deus para um lugar de materialismo, para um lugar de centro das coisas. Mas o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, o evangelho de Jesus, ele está voltando a ser pregado, está voltando a arder nos corações, está voltando a ser desejado e recebido como boas novas, sem se prometer nada nessa terra, mas se garantindo gozo na eternidade. É para essa igreja que Jesus vai voltar, é para esses que o Senhor vai voltar, é essa igreja que será convocada à eternidade com Ele. Eu quero falar nessa manhã a respeito disso, mas além disso, falar sobre vencer os desafios dessa vida. Que vida desafiadora, irmãos! Que ano desafiador! Dos mais desafiadores que já vivemos. Eu me lembro que há alguns anos atrás, não tantos anos, porque eu não tenho tantos anos de vida assim, nem tenho tantos anos de consciência assim, porque a gente tem não só ano de vida, mas ano de consciência, porque chega uma certa idade, você começa a ter consciência, né, Rodrigo? Antes, você está vivo, mas você não tem consciência de nada, você não sabe muito o que está acontecendo. Mas do tempo que eu tenho consciência das coisas, eu já ouvi falar, já passaram muitas epidemias por esse mundo, muitas. A gente ouvia falar e era uma coisa tão longe. Quem lembra dessas coisas? Via na televisão as pessoas dos países asiáticos usando máscara, China, igual você. E a gente pensava assim, meu Deus, que coisa deve ser ruim, né? Eu lembro que a primeira pessoa que eu vi usando máscara para sair para um lugar e para outro foi Michael Jackson. Quem mais aqui desse tempo? Foi assim, eu não sei, eu não lembro de outra personalidade que aparecia assim usando uma máscara. E a gente fala assim, nossa, qual é que eu acho que tem nojo de tudo, tem medo de pegar qualquer coisa, né? Tem imunidade, né? Alguma coisa assim. E hoje virou um acessório para nós. A gente está usando, a gente, né? Chegou e bateu e ficou. E está aí. E estamos aí enfrentando um grande desafio. Porém, os desafios aparecem não é para parar a gente, para a gente vencer. E quando você vai vencendo desafios, você não encontra desafios menores do que aqueles que você já venceu. Desculpa, você está apavorado com esse? Quando vencermos, virão outros. E quando não formos capazes de vencer, o Senhor retornará. Mas enquanto estivermos aqui, é porque somos capacitados por Ele, é porque somos revestidos dEle, é porque temos dEle autoridade para vencer os desafios e viver como vencedores em Cristo e por Cristo. Então há esperança. O mundo quer nos apavorar, e nós precisamos não só vencer, mas termos maturidade e aprender. Porque quando isso tudo começou, desesperaram todo mundo, quiseram assustar todo mundo, apavorar todo mundo. Vídeos e mais vídeos de caixões sendo fabricados, vídeos e mais vídeos de sepulturas e mais sepulturas sendo fabricadas, sendo abertas.
para trazer um desespero total, para o espírito de medo se apoderar da população, para o mundo clamar por um governo único. A gente precisa olhar para essas coisas. E agora, nessa chamada segunda onda, nós não podemos ser os fracos da primeira. Porque estamos aqui, vencemos. Se estamos aqui e vencemos, vamos vencer outra vez. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, eu não estou ansioso para a vinda de uma vacina, porque a minha fé não está pautada numa vacina. A minha fé está pautada em Jesus. Porque se Ele quiser, a gente toma água e a gente fica imunizado. Agora, quando Ele não quer, pode vir qualquer vacina e não tem jeito. Porque se o Senhor não guardar a cidade, não põe a sua fé numa vacina, põe a sua fé naquele que é tudo em todos. Como vencer os desafios da vida? Por meio desse texto eu trouxe alguns argumentos para nós nessa manhã. E o primeiro deles é: eu venço os desafios dessa vida retendo firme a confissão da esperança. Quantos estão firmes na confissão da sua esperança? Aleluia, nossa esperança está nele. A versão NVT diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Quem é que professa Jesus como único e suficiente Salvador? Apegue-se a essa esperança que você professa. Você que está em casa, apegue-se à esperança que você professa. Há um chamado de Deus para esses dias. Há um grande chamado de Deus para esses dias. O chamado para a missão é um chamado que já existe. Foi comissionado, fomos comissionados por Jesus. Mas há ainda um grande chamado de Deus para esses dias, para essa geração. E o chamado é a constância. Sermos firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. Há um chamado a ser constante nessa geração do oba-oba, nessa geração de que precisa sempre ter um motivo para brigar e depois se esquece a causa que começou. Quantas causas você já viu se levantar em rede social? Quantas hashtags você já viu se levantar? Quantas já passaram? Porque não tem constância. E a Bíblia vai dizer que o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Deus está chamando você e eu a sermos constantes nele. A chama que Ele liberou sobre o seu coração, sobre o meu coração, não foi uma chama só para ter alguns dias inflamados, foi uma chama para ser conservada. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Aquilo que você recebeu e recebe do Senhor, recebemos para poder liberar sobre outras pessoas. Esses dias eu vi no grupo da Rede Jovem, alguém postou uma foto deles, antiga, da turma aqui, antiga, não sei de quando, mas antiga. E uma coisa veio ao meu coração, eu ia colocar lá no grupo para eles refletirem, mas eu vou dizer aqui, não só para eles, para todos. Espiritualmente, com qual aparência você está hoje? Com aquela da foto?
ou com a de hoje? Porque talvez o seu corpo cresceu. E quando eu olhei para aquela foto, eu vi quantos ali naquela foto estão diferentes espiritualmente. E eu olhei, e quantos ali naquela foto não saíram daquele lugar? Eu pergunto, até quando o nosso corpo vai amadurecer? Vai crescer? E a nossa alma ficará atrofiada, menina, inconstante, que é levada de um lado para o outro, por qualquer ocasião ao redor. Irmão, Benjamin está começando a dar os passinhos dele. Mas ele muda de rota muito rápido. No momento ele quer vir até mim, mas se a mãe mostrar outra coisa, ele vai. Ele é um menino, ele é um bebê. Qualquer coisa pode mudar ele de direção. Minha pergunta para você hoje é: como está a sua alma? Porque os desafios vão continuar vindo. Em que lugar sua alma está? Aonde você cresceu? E irmão, sabe de uma coisa: o sofrimento e a dor, eles são necessários para o crescimento e a maturidade. Os juniores e adolescentes começam a sentir dores no corpo. Me desculpe entrar numa coisa mais íntima, mas as moças, quando vão crescendo, começam a sentir dores por aqui. Começa a crescer a mama. Para quê? O corpo está se preparando, sabe para quê? Para alimentar. Você está entendendo? Deus quer é que cada um de nós busquemos um lugar de crescimento, para a gente sair de um lugar de ser amamentado e ir para um lugar em que possamos alimentar outras pessoas. Mas entenda, é necessário constância. A Bíblia vai falar em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 26. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção de tudo que pode ser abalado, até que o inabalável permaneça. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Sabe por que o mundo está sendo chacoalhado? Para que aquilo que é abalável seja abalado, para que o inabalável permaneça. Sabe por que esse abalo vem para a igreja? Exatamente para isso. Que o inabalável permaneça. Então é hora da gente reter firme, se agarrar firmemente à confissão da nossa esperança. E a confissão da nossa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Quer vencer os desafios da vida? Se agarre firmemente à confissão da sua esperança. Não dá mais para eu pregar uma coisa e viver outra. O chamado à constância é um chamado a viver da mesma maneira, independente das situações que nos cercam. Nós vamos chorar? Vamos chorar. Nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Vai ter momentos muito duros? Serão momentos muito duros. Mas isso não pode nos levar a um lugar distante da confissão da nossa esperança. A Bíblia diz que ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus, que está onde?
em Cristo Jesus. Irmãos, como foi lindo. Cheguei à casa dos nossos irmãos ontem, e a nossa intercessora estava abraçada com o filho, orando. Ela dizia: Deus, o Senhor tomou, mas nós continuaremos adorando o teu nome. Jesus, eu não quero tomar nada para me dopar, porque o meu remédio eu já tenho, se chama Jesus. A dor é inevitável, as perdas serão inevitáveis. A questão é: quem eu serei nas perdas? Porque eu sei quem eu sou quando eu ganho, eu sei como eu me comporto quando eu venço. A questão é quem eu sou nas perdas. Porque a hora da perda é a hora do abalo, a hora da doença é a hora do abalo. Quem eu sou nessa hora? O que eu estou confessando nessa hora? Igreja, eu sei que essa palavra é dura, mas a confissão da nossa esperança não pode se apartar da nossa boca. E essa convicção tem que ser o esteio do nosso coração. Essa confissão precisa ser o alicerce da nossa vida. Independente dos desafios, precisamos reter e nos agarrar à confissão da esperança, e ela se chama Jesus, o Filho de Deus. E aí eu venço. Na perda eu venço, na derrota eu venço. O apóstolo Paulo disse isso: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Segundo lugar, como eu posso fazer para vencer os desafios da vida? Diga: eu preciso conhecer. O mais alto: eu preciso conhecer a fidelidade de Deus. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11. Porque aqui no texto de Hebreus ele vai dizer: porque fiel é aquele que fez a promessa. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra: se pois já morremos com ele. Quem aqui já morreu com Cristo? Olha para mim. Quem aqui já morreu com Cristo? Se você já morreu com Ele, é certo que com Ele também viveremos. É a palavra. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Fidelidade de Deus não é algo que eu conquisto, fidelidade de Deus é algo que eu desfruto. Porque Ele não tem fidelidade, Ele é fiel. Ele não pode deixar de ser, Ele é imutável. Eu preciso conhecer a fidelidade de Deus. Para isso eu preciso de: Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar o que há por trás de cada provação, o que há por trás de cada desafio. Abra os meus olhos. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, para a gente enxergar que até nas perdas Ele é fiel, que na dor Ele continua fiel, Ele continua o mesmo, nele não há mudança, não há variação.
Eu preciso conhecer a fidelidade de Deus para vencer os desafios da vida. Senão qualquer desafio que aparecer, eu vou duvidar se Deus naquele momento vai fazer ou não vai. Você só está aqui hoje porque já venceu. Você sabe do que eu estou falando. O que você venceu para estar aqui? Ao longo da sua vida, quantas enfermidades você já venceu? Quantas perdas você já superou? E você está aqui hoje, olhando para mim, ouvindo essa palavra, adorando a Deus aqui. Por quê? Porque Ele é fiel. Continua. Os desafios vão aparecer, mas a fidelidade de Deus permanecerá para sempre. Ele é fiel. Ele não pode negar quem Ele é. Aleluia. Quantas vezes, olha para cá, quantas vezes você foi infiel ao Senhor? Quantas vezes você o negou com a sua maneira de viver? Quantas vezes você negou a existência de Deus? Quantas na entrega do seu dízimo, da sua oferta? Quantas vezes você foi infiel na entrega da sua adoração? Quantas vezes você veio para cá e foi infiel porque estava só de corpo presente aqui, ou no momento de oração, de louvor, de adoração, na sua casa, em qualquer lugar, você foi infiel porque você fingia que estava fazendo uma coisa que estava longe do seu coração fazer? Quantas vezes? Mesmo com todas essas vezes, Ele permaneceu fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, eu sei que Tu és. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Meu irmão, já teve vezes de estar com minha esposa. Eu me lembro bem desse dia. A gente sentado na nossa cama, e ela chorava muito, porque muitas coisas estavam dando errado, muitas coisas dando errado. E eu abracei ela e falei: eu não posso te prometer fazer nada, mas eu tenho duas coisas para te dar. Eu te dou o meu amor e a minha fé. Sabe por quê? Porque essas duas coisas são inabaláveis. E a minha fé, minha filha, continua firmada no Senhor. O meu maior tesouro é a minha fé. Meu maior tesouro é a minha fé. Meu maior tesouro não está dentro da minha casa, porque essas coisas vão embora. Meu maior tesouro não é minha esposa e meu filho. Eu os amo demais, eles são, meu Deus, tanto na minha vida.
mas eles não são o meu maior tesouro. O meu maior tesouro é a minha fé, porque essa começou um dia e vai durar a eternidade. Aquilo que eu faço aqui e choro, adoro, me prostro diante dele, um dia também diante dele eu farei a mesma coisa. O meu maior tesouro é a minha fé, por isso eu vou combater o bom combate, por isso eu vou permanecer, mas no último dia eu vou dizer: combati o bom combate, a carreira, e eu guardei a minha fé, porque ela é o meu maior tesouro, ela me faz firme na fidelidade de Deus. Ele é fiel e Ele é imutável. Aleluia. Meu maior tesouro. No dia que eu encontrei Jesus, de verdade, todo o resto ficou muito menor. Todo o resto perdeu a proporção de tamanho e de que pode afetar a minha vida, porque no dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei a minha pérola de grande valor. Eu preciso aprender a desfrutar da fidelidade dele. Ele não é igual aos homens que eu conheço, que mudam de ideia e mudam de palavra. A sua palavra é a mesma, o caráter dele é o mesmo, ele não muda. As pessoas vão mudar, dependendo da estação, dependendo do momento, dependendo das circunstâncias, as pessoas mudam, mas Deus não. O trono dele é inabalável, o seu caráter é inabalável. A pandemia não pode afetar a fidelidade de Deus. Ele continua fiel no meio da pandemia, assim como ele foi fiel sem pandemia. Você com máscara, ele é fiel. Você sem máscara, ele é fiel. Você dentro de casa, ele é fiel. Você fora de casa, ele é fiel. Ele continua sendo o mesmo Deus. Aleluia. Eu preciso conhecer. Eu preciso que os meus olhos espirituais se abram, para que eu possa desfrutar da sua fidelidade. Aleluia. O que eu faço para vencer os desafios da vida? Diga: eu preciso desenvolver amor aos meus irmãos. Fala quem está do seu lado: eu preciso te amar mais. Eu já te amo muito, mas eu preciso amar mais. Versículo 24, na versão de Hebreus capítulo 10, na versão NVT diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu tenho que ser um motivador para o meu irmão. Sabe por que eu venço desafios aprendendo a amar mais o outro? Porque só quando eu tiro os meus olhos do meu umbigo, só quando eu me tiro do centro de todas as coisas, que eu passo a desfrutar, que eu passo a aprender, que eu passo a viver e me mover por uma causa maior do que eu mesmo. Eu contei certo dia, não lembro se foi aqui, se foi numa reunião menor. Acho que foi numa reunião menor. Eu estava no supermercado e chegando num corredor, um dos corredores, eu e Camila, tinha um homem pegando algumas coisas. Ele tinha um casal de filhos, sim, 6, 7, 8 anos. E os meninos brincando um com o outro, um empurrando o outro, aquela coisa. Aí saíram correndo.
um para pegar o outro. E o pai, muito irado, botou a última coisa no carrinho, pegou o que estava na prateleira, jogou no carrinho e falou: chega, eu não aguento mais vocês, eu não venho mais com vocês de jeito nenhum. Pegou o carrinho e foi embora zangado. E as crianças correndo. E eu pensei para mim mesmo: quantos pais, naquele exato momento, estavam com o filho, com os filhos, num leito de hospital, com câncer, com alguma enfermidade. Naquela mesma hora, quantos pais não queriam que o seu filho que estava em cima da cama não estivesse correndo? Sabe por que eu venço o desafio da vida olhando para o meu irmão? Porque só quando eu paro de olhar para mim mesmo, eu paro de potencializar as coisas que eu ainda não tenho e passo a exercer compaixão e misericórdia por aqueles que têm muito menos do que eu. Saiba você ou não, você é rico, você tem muito a dar. E dar não significa valor em espécie. Dar significa entregar a vida. Porque a vida em doação vale mais do que qualquer dinheiro. A vida em amor nos faz superar os desafios. É quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para o outro, é quando eu exerço compaixão. Aí eu começo a desfrutar do propósito eterno. A minha vida ganha sentido. Quer sair do seu lugar de tristeza, de chorinho, de lamúria? Quer parar de se sentir coitado, coitadinho, coitadinha? Começa a dar a alguém a sua vida. Órfãos, viúvas, visite, ame. Sabe mais uma coisa bela que aconteceu ontem? É que em poucos instantes, ligando para um ou outro irmão, a igreja estava mobilizada para consolar a família. Eu estava lá abraçando, olhei para trás, vi meus irmãos. E quando eu saí do quarto, mais irmãos meus. E documentação e tudo que precisava de hospital, tinham irmãos lá também. Nós precisamos aprender a desenvolver amor. E como eu sou grato a Deus por ver essa igreja desenvolvendo amor. Quem está em casa sabe disso. Porque quem está em casa e disse para nós, porque está em casa, estão sendo assistidos. A irmã Lídia pediu oração por uma irmã ontem no grupo. E eu encontrei com outro irmão nosso, falou assim: pastor, eu estou falando com fulana. Aí encontrei outro irmão lá, pastor, eu tenho falado com fulana. Eu falei: meu Deus. E aí outro casal, que também está em casa. E os irmãos: pastor, eu tenho falado com fulano, eu tenho falado com... Então, meu irmão, você só vai ficar sozinho, isolado aqui se você quiser. Se você não quiser, você tem uma família. Eu quero dizer para vocês, parabéns por buscarem viver o propósito eterno de Deus. Mas nós queremos ser ainda muito mais efetivos, ainda com muito mais compaixão e misericórdia, importando uns com os outros, orando uns pelos outros e abençoando uns aos outros.
Amém? Mas folhas de erva cedreira e capim-limão pode abençoar muita gente. Porque não é o que você está doando, é o que você está expressando com a sua doação. E o verdadeiro amor, ele nunca exige nada, ele sempre dá. Quer vencer os desafios da vida? Ame mais. E ame sem reservas. E ame sem condições. E ame sem esperar nada em troca. Amém? Acabou não. No último lugar. Se eu quero vencer, eu preciso dizer isso. Dar suporte ao meu irmão. É muito mais do que dar informação. É muito mais do que oferecer meus argumentos. Porque as informações e os argumentos são bons, necessários, mas eles não transformam e não mudam. O que nós precisamos uns dos outros é amor, em doação, em oração. Eu disse isso ontem. Em clamor ao Senhor, em se preocupar com a necessidade do outro. Os nossos irmãos não precisam do nosso julgamento, eles precisam da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Último lugar. Quer vencer os desafios da vida? Diga comigo: eu não posso. Diga mais alto: eu não posso deixar de congregar. Sabe por quê, irmão? Quando eu vejo o Animal Planet, Discovery e esses outros canais, eu vejo predadores africanos, essas coisas todas. As leoas, quando vão caçar, principalmente quando vão caçar um animal de maior porte, tipo aquele como fala? É gnu, não? É, né? Uma leoa sozinha contra aquele bicho, ela não dá para ela. Ela não vai. Sabe o que elas fazem? Elas vão cercando a manada e identificando de longe os mais frágeis. Só que o bando anda colado. Então elas vão caçar em bando e elas botam os bichos para correr. E elas vão colocando o bicho para correr, identificaram aquele que é mais frágil, que corre menos, o filhote. Sabe o que elas fazem? Elas isolam ele. Então todo isolado é presa fácil, irmão. Todo isolado é presa fácil. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa nova onda que se levanta, chamada igreja online. Porque tem culto online, tem celebração online. Eu posso celebrar online, mas eu só sou igreja quando eu estou unido em unidade com os meus irmãos. Já disse isso para pessoas, porque alguns dizem perigosamente: igreja sou eu, igreja você não é igreja. Você é membro de um corpo. O corpo reunido é a igreja. O texto de Hebreus diz: não deixando de congregar, como é costume de muitos irmãos. Sabe por quê? Porque o fruto dessa igreja online vai ser cristão mimado, soberbo, brigão, menino imaturo. Por que ele vai ser isso tudo? Porque a igreja está dentro da casa dele, ele é igreja, com o celular na mão.
vai ver só o que ele quer, ele vai ter só o que ele quer. Tem vezes que você vem para cá, você ouve uma palavra, dá vontade de você ir embora. Você não vai porque você tem vergonha. Tem um monte de gente olhando, mas em casa você tira o celular. Quando chega aqui não tem jeito, você vai ver todo mundo te olhando torto, principalmente o pastor. Sei que está saindo por causa disso. Mas é aqui que o ferro afia o ferro. É aqui que a gente cresce. É aqui que alguém fala alguma coisa que você não gosta, te chateia, te tira da zona de conforto, porque depois você sabe que a Bíblia diz, se você sabe que tem alguém, se o seu irmão tem algo contra você, você tem que ir até ele e resolver. Aí te tira do conforto. Você tem que chegar e falar: meu irmão, me perdoa. Um dia antes do Defalho, eu saí daqui, falei com o irmão, já estava assim, acelerado, aquela coisa, todo mundo me chamou para ponderar algumas coisas que já tinham sido conversadas antes. Eu falei, não briguei nada, mas falei assim. No outro dia eu cheguei, falei, não encostei o carro, quem estava lá na frente? Ele. Eu falei, nem vai chegar nem depois. Abracei, dei um beijo nele, falei: meu irmão, me perdoa, ontem eu não briguei, eu fui áspero, não fui quem eu sou, não fui quem eu deveria ser, me perdoe. Pastor, se o senhor não for o primeiro que fez isso comigo ontem, não, está todo mundo assim. E o senhor não é o primeiro também a me dar um abraço me pedindo perdão. Aleluia. Nós vamos sendo aperfeiçoados, congregando. Então, você vai ficar em casa sim, se você precisar ficar em casa. Está resfriado, fica em casa. Não está sentindo bem de saúde, fica em casa. Está bem? Está disposto? Está bem de saúde? Seu lugar é aqui dentro, congregando. E quem está dando a palavra para você é o seu pastor. Não é um estranho que te quer mal. Não é a Rede Globo que te quer espantado. É alguém que ama a sua vida e sabe onde você pode chegar em Deus. Quer vencer os desafios? Nós vamos vencer juntos, em nome do Senhor Jesus. Como uma família, um corpo reunido, ajustado, um ajustando o outro, um fazendo o outro crescer, um abençoando o outro, mas congregados, como igreja reunida. Então lembre-se disso. Em casa sozinho, não é que você é um sem valor, nada, você é um membro. Você não pode se sentir confortável. Enquanto eu estiver nessa terra, eu não deixo ninguém confortável sendo igreja online. Igreja é a reunião dos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, que foram batizados ou que estão sendo ajustados para passarem pelas águas. E daqui a pouco irmãos passarão pelas águas. Isso é a igreja de Jesus. Jesus não morreu para ter uma igreja online. Jesus morreu e ressuscitou para deixar um corpo vivo nessa terra e atuante até que ele volte. Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos vencer os desafios dessa vida, retendo firme a confissão da nossa esperança. Vamos vencer conhecendo a fidelidade de Deus. Vamos vencer amando uns aos outros. Vamos vencer congregando. Eu quero dizer uma coisa aqui hoje. Talvez tenha pessoas aqui hoje que estão aqui, mas não estão aqui, que vêm aqui, ou não só hoje, mas em alguns momentos, há tempos, que vêm aqui, mas só passam por aqui. Vem porque não pode deixar de vir, porque é quase obrigado a vir, se sente obrigado a vir. Quero dizer para você uma coisa: vai chegar um dia que você vai sentir tanta falta disso aqui,
que vai ser insuportável você ficar em qualquer lugar onde você foi parar. E essa frase que você ouviu hoje vai latejar dentro de você, até você retornar para sua casa. Você vai se lembrar: meu Deus, um dia eu ia parecer obrigado, mas hoje eu sinto tanta falta. Eu percebo que eu não posso ficar sem os meus irmãos, com defeitos, com problemas, com dificuldades, com coisas a serem ajustadas uns com os outros, mas somos a igreja de Jesus, reunida em seu santo e glorioso nome. Fecha seus olhos. Você pode agradecer a Ele. Alguns dos nossos irmãos vão receber Bíblias em países perseguidos, como eles gostariam de ter essa liberdade. Eles são afogueados, apaixonados por Jesus. Nós temos esse privilégio, esse tesouro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós podemos congregar e congregaremos. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Estenda a mão sobre o seu irmão, diga: eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti. Querido irmão, precioso és para mim. Eu quero a sua ajuda para a gente cantar bem alto, para quem está em casa ouvir. Você que já ouviu, já esteve em casa online, sabe que sai pouco a voz do povo. Mas agora quem está em casa precisa ouvir que quem está em casa, por algum motivo, é família conosco também, é corpo conosco também. Amém? Pois somos como
Eu preciso. Precioso és. Você pode apontar para alguém e dizer isso? Eu preciso de ti, irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em todos nós. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos uma família. Obrigado porque nós juntos somos o corpo vivo do Senhor na terra. E aonde o corpo de Jesus passava, Ele liberava cura, restauração e vida. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, nós tomamos posse da Tua palavra. E não só venceremos os desafios, mas também nos colocaremos à disposição para que outros vençam e sejam sarados pelo Senhor. Libera, Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, da Tua consolação. Libera da Tua cura sobre cada casa agora, sobre cada família, em nome de Jesus. E sobre cada um de nós. Libera mais do Teu Espírito, para que juntos continuemos a receber e dar daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Receba a nossa gratidão pelo privilégio de vivermos em um só corpo, pelo privilégio de vivermos em unidade, pelo privilégio de ter o Senhor Jesus como cabeça do nosso corpo. Receba as nossas vidas, a nossa adoração, tudo que temos, tudo que somos, entregamos no Teu altar. Guarda-nos, livra-nos do mal e dá-nos a Tua paz, até que nós nos encontremos aqui novamente, logo mais, para celebrarmos e adorarmos ao Teu santo nome. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Vamos na paz do Senhor, em nome de Jesus.